Olá, estamos aqui no 7º Seminário DOP de Inovações. Tenho a honra agora de receber aqui no nosso estúdio Luiz Carlos Corrêa Carvalho, Caio, presidente da BAG, da Canaplan Consultoria, grande parceiro da UDOP, diretor da UDOP inclusive, né? Caio, obrigado por aceitar o nosso convite e vamos falar um pouquinho sobre safra, perspectiva, acho que todo mundo quer saber. Estamos no finalzinho da safra 24 e 25, as chuvas, enfim, vieram agora, tarde ou não, como que você tem enxergado esse momento que a gente está vivendo agora? Bem, Rogério, muito obrigado, é uma honra estar aqui falando com vocês. Eu tenho uma longa história com a UDOP, desde antes da UDOP existir. Então, eu quero dizer a vocês que, para mim, sempre é um muito prazer estar com vocês. A realidade é que a gente passou, Rogério, praticamente 6 a 7 meses sem chuvas. É algo inédito em termos de clima. A nossa sorte, e eu devo dizer isso, as pessoas às vezes não analisam, a nossa sorte é que a safra passada, o ano passado foi muito bom e criou um canavial que entrou em abril com uma produtividade muito alta. Então nós começamos alto, aí veio o desastre da seca, aí vem geada, vem incêndio, etc. A produtividade cai, mesmo assim a gente deve fechar com umas 77,5 toneladas de cana por hectare, o que não é um mau resultado. Portanto, uma safra de cerca de 605 milhões de toneladas de cana, óbvio que perto de 654 é como se não tivesse o Nordeste esse ano, portanto é um impacto muito forte. Mas mesmo assim, acaba sendo uma safra razoável, de tal forma que a gente já começa a olhar para a próxima. E a próxima, o que a gente pode esperar? Quais são os números da Canaplan? Olha, o que aconteceu esse ano é o oposto do que aconteceu ano passado, ou seja, o canavial que está sendo preparado para a safra que vem é muito ruim. As condições foram muito negativas, ao contrário do que a gente observou no ano passado. Então, como diz o Jaime Stupiello, ele sempre diz que a safra, o ano define a safra. É verdade, mas quando você entra no ano com um patamar mais alto, mesmo que tenha problemas, você ainda se safa. A gente vai entrar a safra que vem num patamar mais baixo. A gente está com um canavial todo parecido, quer dizer, não tem praticamente diferença entre canas colhidas em março ou colhidas em julho. Estão todas mais ou menos do mesmo tamanho. As canas de ano e meio vêm muito fracas, elas sentiram demais a seca, de tal forma que a gente vai depender demais do verão. Desse final, que graças a Deus começou a chover agora na primavera, mas a gente vai depender demais de um bom verão e de pelo menos um abril, maio com chuvas, para poder formar um canavial para reagir a esse atraso, a essa perda que nós já tivemos. Se essas condições favoráveis vierem, é possível reverter e conseguir uma safra próxima das 654 milhões do ano passado ou isso é fora de cogitação? Fora de cogitação, a gente não consegue chegar na safra desse ano. A safra será menor. E aí, em termos de mix, o que a gente pode falar? Vai ser uma safra mais açucareira, mais alcooleira? Como tem se desenhado? Eu acho que a resposta para a sua pergunta são duas respostas. Uma é o meu desejo, o nosso desejo é que seja um ano normal e, portanto, eu vou ter um mix açucareiro maior. Que não aconteça o que aconteceu esse ano. Eu queria fazer mais açúcar, mas a qualidade da cana não permitiu que eu fizesse esse açúcar por causa da questão da temperatura alta. Muito alta, estressou a cana, a pureza ficou baixa e eu não conseguia fazer açúcar. Portanto, caso a safra venha a ser normal, a gente vai ver um mix maior para açúcar. No entanto, com uma produção em cana no nível abaixo, 575 milhões, alguma coisa assim, mesmo com um mix maior, a gente acaba fazendo um pouco menos de açúcar. Falando um pouquinho sobre a política macro do setor agora, é uma área que você também trabalha bastante e tem contribuído muito de forma decisiva. Você modera hoje aqui nesse seminário um painel falando sobre a visão dos produtores do papel dos biocombustíveis ou do etanol na descarbonização. Qual que é a sua visão disso? Qual que é o papel preponderante do etanol nesse processo que a gente está vivendo de descarbonização, Caio? Eu acho muito interessante, adoro conversar sobre isso, porque é muito engraçado quando a gente olha para uma evolução que tivemos nesse país. Se você olhar o século passado, ainda se criticava um país que era baseado em commodities agrícolas e que isso não seria o desenvolvimento que se esperava para um país. De repente a gente entra no século XXI, vira bioeconomia. Se é bioeconomia, o Brasil está muito à frente dos outros.
Ou seja, a gente inverteu de uma forma dramática a visão de país. Quando a gente faz isso, e é o que está acontecendo, você começa a virar alvo e todos se preocupam com você. O Brasil hoje tem dois lados da moeda. Por um lado, eles todos sabem, ele é a grande esperança de segurança alimentar, de transição energética, de segurança energética, digamos assim, de redução dos impactos climáticos. Do outro lado, é um país que, de repente, como protagonista que ninguém gosta muito de ficar dependente dos outros. E aí começam a ter políticas protecionistas ou precaucionistas em relação ao Brasil, principalmente. Claro que o discurso é para todos, mas tem um alvo claro, que é o Brasil. A gente percebe isso nitidamente na Europa, principalmente na Europa, tentando criar mecanismos que eles chamam que é o projeto de Green Deal, que cria um componente contra o desmatamento, e criando, vamos dizer assim, uma série de linhas ou de regulações que na verdade não tem nada a ver com isso, que são coisas protecionistas, e por outro lado cria um mecanismo de fronteira para tarifar, criar uma taxa, uma tarifa sobre o produto brasileiro ou outros produtos, mas principalmente nosso, de tal forma que permita que eles consigam competir conosco com essa tarifa. Então a gente está vivendo esse momento agora, portanto são dois lados. De um lado é o protagonismo brasileiro, da grandeza da biomassa, da bioeconomia que o Brasil tem, do outro lado todo o mecanismo do hemisfério norte rico, criando dificuldades para nós. E as políticas públicas no Brasil, elas têm sido favoráveis? A gente teve recentemente a aprovação do combustível do futuro, aumento da mistura de etanol. Esse é um ponto que vale a pena comentar, Rogério. Eu acho até que foi mais do que eu esperava. Nós tivemos a aprovação, um atrás do outro, dos programas que nós vínhamos defendendo. É admirável. Tivemos uma atuação sensacional do Legislativo. A Frente Parlamentar do Agronegócio é espetacular, é quem realmente suporta as pauladas que a gente vem recebendo do Executivo, é a Frente Parlamentar, e nela grandes nomes como o deputado Arnaldo Jardim, que tem, digamos assim, capitaneado todos os movimentos, desde o combustível do futuro, o PATEM e por aí vai, de tal modo que internamente nós vivemos também dois momentos. Um momento que é a aprovação de uma série de documentos legais extremamente favoráveis e positivos para nós, que nos criam uma perspectiva futura extraordinária. Por outro lado, dificuldades, digamos assim, não só externas, mas também dificuldades políticas decorrentes de um país que vem patinando nos últimos anos. E a mensagem que a gente pode deixar é uma mensagem otimista para o futuro do setor? Eu sou muito otimista. Eu deixo uma mensagem otimista, de perspectivas muito favoráveis ao país. Por outro lado, claro, com conjunturas complexas, como nós estamos vivendo agora, também a safra que vem, mas como a gente trabalha com uma cultura semi-perene, de longo prazo, a gente é obrigado a raciocinar com o longo prazo. E o longo prazo nos diz que esse é o caminho positivo e que o Brasil será protagonista. Muito obrigado, então. Essa foi a participação de Luiz Carlos Corrêa Carvalho, Caio, presidente da ABAG e da Canaplan. Até o próximo. Não esqueça de inscrever-se e ativar o sino. Sua avaliação e comentário são muito importantes para nós. Agora na tela, você pode clicar em outros 2 vídeos que sugerimos para você. Nos vemos lá.